João Luiz Moreira Mascarenha Braga. Como é que eu descobri esse nome? Vocês vão... Vou contar a história. O João é gestor da Encore, uma asset fundamentalista aqui de São Paulo. Foi nosso sócio na XP. Mas a história que eu vou contar para vocês é que esse nome completo eu descobri que era assim um dia que eu fui buscar um abadá para ele em Salvador. No Carnaval de Salvador. Que, aliás, foi o carnaval que eu conheci minha esposa, Karine. E que foi o carnaval que eu fiquei com a minha esposa pela primeira vez. Então Karine e Lígia, frutos aí desse carnaval. Que a gente tava junto. Que eu fui pegar seu abadá, que eu cheguei mais cedo, né? Desde daquela época eu já era seu broker, né? Então eu já prestava serviço para ele. E meu amigo, né? Mais importante que isso. Antes ainda, né? De eu entrar no mercado, que você já estava no mercado financeiro. E eu olhava e falei assim, nossa, esses caras aí da Reding Grifo, que bacana e tal, quero trabalhar no mercado financeiro também, porque era você e o Gustavo Campanha, né? Nosso grande champs aí, que também está voando no mercado. Saudade de você, Gustavinho. Muito. Você lembra aquela história de como é que a gente começou a abrir a conta da Grifo na XP? Para vocês entenderem, a Grifo era mais ou menos a XP dos anos 2000, era o grande case do mercado financeiro. Sim. Só que a turma que foi para a XP para montar a mesa institucional, o Zé, Bruno e Carlão, eram da Grifo. Perfeito. Eu faço uma metáfora que na época, para a gente abrir a conta da Grifo na XP, era meio que abrir a conta do Bradesco no Itaú, era difícil. Porque as pessoas que estavam lá tinham ido para lá, então... E além de ser assim, a Grifo sempre foi o Luiz Stuberg, a lenda até hoje, sempre foi uma pessoa que todo mundo o atendia muito bem, né? Então, que a gente chama que era uma conta overbroker, né? Que tinha um monte de gente lá prestando serviço. E a gente era um pequeno escritório aqui na Faria Lima. É isso. Cara, eu tenho muito orgulho dessa história, porque essa história é boa. Mostra a sua competência, né? Que a gente já era muito amigo. E a Grifo era muito grande, né? Então era uma conta muito desejada pelas corretoras, né? E eu tocava bolsa lá, nessa época, e o Luiz sempre foi muito... O Stuberger, né? Sempre foi muito afim de pagar por inteligência. Qualquer coisa que quisesse comprar de inteligência, de relatório e tal, o Luiz sempre pagou. Assim, sempre, não, vamos embora. Ele acha isso um dinheiro muito bem gasto e eu concordo muito com ele. Então, quando vinha alguma corretora pedir pra gente para abrir conta, a gente fala, beleza, me dá um serviço, me dá uma inteligência, me dá uma coisa que quem sabe, né? Porque a gente até é muito atendido. E aí você veio em 2011, por ali, 12, né? Eu entrei na XP em 2010, né? Aí teve aquela época de ajustar as coisas. Se brincar foi 2010 para 2011 mesmo. Que você chegou e falou assim, João, a gente é amigo, cara. Vamos abrir a conta da Grifo aqui na XP? Eu falei, putz, falou, te amo, meu irmão, mas só pela amizade, não, a gente tá com um problema, a gente tem que diminuir corretoras, não aumentar corretoras. E você me falou... Vocês estão vendo que ele nunca me deu vida fácil, né? Não, imagina. Meritocracia. E aí você virou para mim e falou assim, João, mas você me conhece, eu vou fazer um serviço bom, eu vou atrás de reuniões boas, que é um conceito chamado Corporate Access, né, que é conseguir reuniões muito boas que me ajudem a tomar decisões melhores, conhecer gente, tudo aquilo aí. Só para a gente explicar, naquela época, as grandes corretoras até hoje têm grandes departamentos de research. Então, para poder ganhar um cliente como o João, elas mandam um relatório, o analista vai lá, conversa sobre o modelo que ele acha de tal companhia. A gente não tinha dinheiro na XP na época para poder ter esse departamento. E aí a forma como a gente conseguiu abrir uma conta como o do João foi indo por outro lado, que é o seguinte, cada vez mais pessoas como ele estavam menos afim de ler relatório e conversar com pessoas da economia real. Exato. Eu falei, João, deixa que eu te apresento um monte de gente. Só que eu não conhecia ninguém também. Né? Então, você é bom nisso, pô. Você é o melhor cara do Brasil nisso. Mas eu usava seu nome pra caramba. Eu falava assim, estou trabalhando para o João Braga, gestor da Reding Grifo. Eu contava um storytelling bom e as pessoas me atendiam. E você sempre dava show nas reuniões, então isso me ajudava a manter esses contatos. E aí que aconteceu? Cara, eu lembro muito bem do desafio. Eu falei, tá bom, então eu vou pedir umas reuniões para você, se você conseguir. E não é que você conseguiu, sei lá, 20 reuniões que a gente pediu, você conseguiu 40, né? Tipo, você entregou muito mais do que eu esperava. E eu cheguei no Stuberger e falei, Luiz, cara, a gente vai ter que abrir a conta na XP. Porque os caras estão entregando um serviço muito bom. Você lembra o número certinho, porque eu mandava no final do mês quantas reuniões eu tinha feito para cada cliente. Até para falar, ó. Tô fazendo, porque senão cai no esquecimento, né? Então, foram 40 reuniões sozinho naquela época. E aí o Luiz não se opôs, falou, não, claro, né, se os caras estão realmente fazendo um serviço bom, vão abrir. E a gente abriu. Mas o mais curioso não foi só abrir. Porque de trimestre em trimestre, é um processo que a gente também faz aqui na Encore, a gente reavalia
todas as corretoras para pagar justo, né? Essa aqui está me ajudando mais, vamos pagar mais corretagem lá, essa aqui está ajudando menos. E a XP começou a ser muito bem avaliada quando ainda era 2011, 12, assim, quando era pequena, só pelo seu serviço, o seu do seu time, de conseguir boas reuniões e tudo aquilo ali. E chegou em alguns trimestres a XP ser a corretora que a gente mais alocava, isso quando a XP era pequena, exatamente porque era que prestava o melhor serviço para a gente. Então, muito curioso, isso muito antes de eu mesmo imaginar, quem sabe, ser sócio da XP, né? Então, agora, essa é outra história boa. Você vai se lembrar, o ano era 2014. A gente estava numa festa daquelas de Copa do Mundo. Você vê que a nossa vida é só festa, né? Carnaval de Salvador, Copa do Mundo. E aí eu te convenci, de algum modo, ir para XP, porque você estava na Grifo ainda, né? Você lembra que foi aqui, pertinho, inclusive? Essa história começa um pouco antes, porque você, como amigo, eu fui me consultar, né? A história começou um pouquinho antes, mas pro começo do ano, eu ainda na Grifo, eu tinha um contrato que eu não podia trabalhar em nenhum outro lugar até o final do ano, né? Por causa do non-compete, a venda da Grifo para o Credit Suisse. E o Guilherme me chama para jantar, para conversar. A gente foi aqui no Nagayama, imagina. Eu fui comer japonês e tomar cerveja com o Guilherme aqui no Nagayama. Imagina hoje isso. Hoje você não conseguiria fazer isso, você reconhecia. Os dois, né? Que os dois são famosos. Imagina, para o Guilherme. E ele é muito simpático e tal. E ele veio e falou, João, eu sei que seu contrato termina no final do ano. Vem empreender com a gente. Vem ser sócio da XP, tocar asset lá com o Peixoto, com o pessoal. E eu falei, Guilherme, putz, tudo que eu tenho sou e sei, eu devo Stuber, eu amo o cara. Eu nem posso falar muito sobre isso, mas entendi. E como minha vida como gestor de fundo é estudar empresas, e o Guilherme me chama para ser sócio da tal da XP, fui estudar a XP, exatamente. Então eu fiquei 4 meses estudando. Você fez também o Corporate Access lá, conversar com as pessoas no entorno. E você me ajudou muito nessa tomada de decisão, que aliás, obrigado, porque mudou minha vida. Ter ido para a XP ali no final de 14, começo de 15, virar sócio, ver aquele crescimento. Quando eu fiquei esses 4 meses estudando, eu fiquei completamente apaixonado pelo caso da XP, aquele crescimento, né, o flywheel, né, tipo, tem um conceito que chama financial deepening, né, que é um conceito de quando o juro vai para nível de países civilizados, as pessoas têm que buscar serviços mais rebuscados, mais produtos mais rebuscados de investimento. E a XP chegando bem nessa hora. Então eu fiquei completamente apaixonado. E eu fui. E o pessoal fala, pô, João, ir para a XP naquela época, você é maluco, você viu que ia dar certo. Eu brinco que eu errei, porque foi até rápido demais. Foi muito impressionante aquele crescimento. E ter vivido aquilo ali, e você me ajudou muito nisso, pô, foi fantástico. Fiquei muito feliz na XP todos esses anos. A história foi muito legal, porque ele 2014 e 15 ainda estava... pequeno, galera. Estava pequeno o negócio. E me conta um pouquinho da XP Gestão e agora da sua saída da XP Gestão e o que vai ser a Encore, para onde que a Encore vai? Legal. Cara, eu sempre fui muito feliz na XP, mas eu acredito muito. Aí todo mundo fala, pô, João, você adorava aquilo ali, por que você saiu? Na verdade, primeiro eu não saí tanto assim, né? Porque eu vou explicar. Eu deixei de ser sócio da XP, e a XP passou a ser minha sócia aqui na Encore. Porque uma coisa é eu chegar, Fula, vamos montar uma asset comigo? Pode ser Braga, talvez. Fula, vamos montar uma asset comigo que tem a XP por trás para ajudar a dar certo? Pô, tem outro patamar, né? Então, consegui com isso montar um time super legal aqui. Mas o motivo tem muito a ver com independência. Né? É ficar no guarda-chuva da XP, porque eu admiro, fui muito feliz lá, mas de uma forma independente. Porque no Brasil, tem muita coisa que acontece, né? As empresas fazem algumas coisas que não são tão legais e tal, que eu tenho como dever fiduciário que defender meu cotista, que eu tenho que brigar, que eu tenho... E a XP ficou muito grande, né? Então fica um pouco mais difícil. Eu sempre fui muito independente lá, provavelmente seria ainda, e provavelmente seria por mais 5 anos, mas você sabe, como ninguém, que eu amo demais o que eu faço, né? Eu quero perpetuar fazer o que eu amo fazer pelos próximos 40. E foi esse jeito que eu encontrei, fundar a Encore com sócios excelentes e com a XP por trás para ajudar. E realização de um sonho, cara, tá divertidíssimo. Agora, eu lembro que lá na XP, você, não só na XP, historicamente, você sempre foi um investidor que a gente chama de ativista. Não é aquele ativista que causa problema, mas gosta de saber no detalhe tudo, gosta de opinar. Isso você vai fazer aqui também, né? Com certeza. Aliás, estou louco para crescer mais, para ganhar mais corpo, mais volume nisso. Desde 2000... Foi uma coisa que eu aprendi na Grifo, levei para a XP Gestão, que era, por exemplo, um acompanhamento muito grande de eleição de conselheiros, de conhecer muito bem a empresa, de ajudar a empresa, né? Chegar, que eu chamo de ativismo propositivo, né? Sentar com a empresa e falar assim, cara, qual que é a sua deficiência? Porque você quis brincar de ser uma empresa aberta, então eu tenho direito, né? Eu tenho o direito de botar um conselheiro.
E eu vi que você fez muito M&A, fez muita fusão e talvez tenha ágil. Pô, eu tenho um cara que foi sócio da Price, um cara super genial, numa base de currículo, que eu acho que talvez seja uma adição muito boa para o seu conselho de administração. Topa, eu boto ele com os meus votos. Então é um jeito positivo de você ajudar as empresas. E você colhe esses resultados no longo prazo, porque a empresa melhora. E João, eu ando no Brasil todo, vocês sabem. É impressionante, sim, coisas que para a gente parecem simples. Quando você fala com um empresário, ele não tinha pensado. Porque o nosso mundo, a gente vê tanta empresa ao mesmo tempo, então você acaba pegando um pouquinho de uma, levando para outra. Perfeito. Então, esse bom leve trás de informação, ele acaba agregando muito na vida das empresas. Eu vejo isso porque quando eu saio por aí para poder conversar com os empresários, sempre você pega muita coisa boa também, mas também entrega. Agora, eu me lembro da história 2019, que a gente fez uma grande operação da Casas Bahia. Essa história você me ajudou muito, inclusive. Como é que foi essa história? Conta pra tu. Essa história é legal. Essa história foi um dos ativismos bem pro lado positivos que deu super certo. Cara, nosso time lá, eu, Peixoto, Furtado, a gente estava analisando a Via Varejo e a gente chegou à conclusão que a empresa estava completamente largada. Tinha um controlador francês, o Casino, que não gostava do business, isso não é problema falar, porque eles deixavam isso muito público, que eles estavam querendo vender a empresa, tudo aquilo ali. E tinha uma família, que era uma acionista de referência, que era a família Klein, que tinha bem menos ação, então não tinha muito poder na empresa, não conseguia fazer nada, e estava vendo a empresa ir embora. E a empresa ainda faturava... Embora com os imóveis deles alugados para a própria empresa. Exato. Né? Então ia perder na ação, ia perder no aluguel, ia perder de todo lado, sem poder fazer muito com isso. E a Via Varejo ainda faturava 50% a mais que o segundo colocado, que era a Magalu. Então era mais ou menos 30 bi para 20 bi. Aí você fala, pô, ainda tinha... Na época era isso. Via Varejo faturava 50 bi... 30. E aí contra 50 bi não. A soma das duas. bi e Magalu 20. E aí você pensa, pô, era uma vantagem grande. Mas você volta 7 anos antes, tipo lá 2012, a Via Varejo era maior do que as 7 próximas colocadas. Então ela estava perdendo o market share de uma forma violenta. E nesse business de margem muito baixa, você ter essa vantagem de receita faz muita diferença na compra. Você compra 3% a 5% mais barato, porque como o business de margem muito baixa, isso faz uma diferença muito grande. E a gente pensou, cara, se existia alguma forma de fazer um turnaround aqui, de tentar fazer essa empresa ir para o bem, um ativismo positivo, isso aqui é um ativo, um diamante, né, a ser lapidado. Uma marca que é excelente, que sabe dar crédito, tudo aquilo ali que a gente conhece bem. E a gente fez um cold call, na linguagem dos comerciais. Né? A gente ligou para a família Klein sem eles não estavam esperando que a gente ligasse. A gente falou, olha, a gente tem uma ideia, que é o seguinte, se você provar para a gente que dá para fazer um turnaround lá, a posição do Casino na empresa é de 2 bi. Eu não tenho 2 bi, mas 500 milhões eu tenho. E aí, se você me provar, eu faço esse cheque. Você bota um dinheiro, e eu tenho um sócio lá chamado Rafael Fulanetti, que faz assim, consegue o resto do dinheiro. Essa história depois eu vou contar com o próprio Michel Klein, porque eu não sabia dessa história, porque a gente é independente. Isso. Existe o que a gente chama de Chinese Wall. E aí eu estava num leilão beneficente na casa do seu Eli Horner, da Cirela, com o Pedro Silveira, que foi sócio nosso, e o Mer da Tecnisa era o leiloeiro. Que legal. Aí o Mer fazendo leilão, e ele falou, pô, pessoal da XP aí não vai doar nada. Eu fiquei constrangido. E na XP, quando a gente vai para esses eventos, na época, hoje a gente tem a Fundação XP, mas na época a gente sempre fez essas doações da pessoa física nossa. Exato. Aí eu olhei pro Pedrão, falei, Pedrão, e aí? Ele falou, não pode ir. Eu falei, mas e o dinheiro? Ele falou, vai, depois a gente resolve. Aí eu doei um dinheiro, que no final eu e o Pedro rachamos, né, pra poder pagar. E só que aquilo ali o Michel Klein me viu. E ele foi me procurar depois do leilão, falou, olha, você é da XP e tal, o pessoal me procurou lá, eu tenho interesse em fazer um negócio, posso colocar uma parte do dinheiro, vamos tomar um café. Eu falei, amanhã, né? Então... E nisso a gente estava analisando o turnaround já. Exatamente. Mas a parte da história que você não conhece é que depois, obviamente, fizeram um baita de um trabalho, o valor era 1,5 bi de reais. E aí ele me chama no escritório dele e fala o seguinte, as coisas melhoraram aqui, o francês quer vender tudo. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus do céu. Mas quanto precisa, seu Michel? 2,3 bi.
me deu ali uma louca. Eu falei, não, pode ir lá apertar a mão dele e dar o fechado que a gente consegue. Mas era uma convicção muito grande daquela época de mercado, porque os fundos estavam muito capitalizados, a tese era muito boa. Sim. E não tinha grande operação saindo daquele momento, né? Então, você lembra que foi início de 2019, mas aquilo me deu tanta preocupação, porque final do ano era a abertura de capital da XP. E eu falei assim, bom, se eu faço um negócio aqui e dá muito errado, eu vou ser mandado embora. Eu falei, tá tranquilo, aqui tudo certo, é pior no final do ano. Mas a vontade de fazer era tão grande, e a história da Casas Bahia, de você devolver a empresa para o management e reestruturar a companhia, nos fez tomar esse risco. Isso. E o que é mais legal, o management que hoje está na Casas Bahia, o Abel, que é um baita de um cara, amigo. O Roberto Fuxime, que foi pessoas que eu conheci lá em 2012, 2013, por conta do tal do Corporate Access. Legal. Quando eles saíram da Via Varejo, a gente foi fazer reunião com ex-executivos da companhia. Então, vocês veem, às vezes você conhece uma pessoa 10, 15 anos atrás e cria um relacionamento, lá na frente você pode fazer negócio junto com essa pessoa. Então, é a lei da atração, né? Você vai andando com pessoas boas e, quem sabe, um dia vai dar negócio. Mas a história... Tem muita história para contar, mas eu quero fazer esse mesmo bate-papo aqui, eu, você, o seu Michel, que a gente vai contar a história toda, trazer o Furtado também, né? Vai dar um bom papo aí para vocês de como é que foi essa operação. Foi uma operação, na época foi o segundo maior bloco de ações à época, né? O primeiro tinha sido um bloco da Vale do Rio Doce. Foi bem interessante aí para um capixaba e um goiano. Exato. E um carioca, né? Que o Furtado tem se tivesse errado, não era só você que ia ser demitido, não, cara. Eu também, provavelmente. Eu lembro, João, eu falei assim, meu Deus do céu, tá tudo certo. Abertura de capital no final do ano. Se der errado aqui, estamos todo mundo no olho da rua, mas graças a Deus deu certo. Deu certo. Mas, João, vamos falar um pouquinho agora de cenário externo que eu estou muito preocupado, viu? Porque, o que eu estou preocupado? Você teve ali em 2020 uma injeção de capital brutal na economia, né? Acho que a gente aprendeu com a crise de 2008, né? Tem uma crise, você dá dinheiro, depois vê o que faz. Isso. Mas a gente deu muito dinheiro, né? A transferência de renda que foi feita no mundo foi mais ou menos 10 trilhões de dólares, que é 10% do produto interno global. Né? Metade disso, 5 tri, foi aqueles cheques na mão das pessoas. Então as pessoas estavam em casa, recebendo dinheiro, e comprando enlouquecidamente, né? Tanto que preço de carro usado nos Estados Unidos subiu 50%. Nunca tinha visto isso. Preço de house nos Estados Unidos subindo muito. Tudo que você dá demais dá problema, né? Minha mãe fala, come demais, você vai ter problema. Bebe demais, você vai ter problema. Deu dinheiro demais, você vai ter problema. E a gente vai passar por um momento agora que talvez o mundo nunca tenha passado, que é você tirar estímulo econômico, você tira dinheiro da economia e você sobe juros. Se for lembrar, João, crise de lembra de 2013? Lembro muito. 2013, o Banco Central Americano ele subiu os juros, que havia um problema, porém as taxas, o mercado de crédito, ele estava muito líquido. Tinha muita liquidez. Agora parece que você vai ter mais juros com a inflação ainda aí, um crescimento econômico. Né? Saiu dados do Produto Interno Bruto americano hoje, caiu 1%. Caiu 1,4%, a previsão era subir 1%. Para onde que a gente vai no cenário global? Vamos lá, primeiro vamos voltar um pouco na raiz, né? Por que estamos nesse cenário agora? Fula, se eu ou você, se a gente fosse o presidente do mundo, imagina que a gente é presidente do mundo, e somos pessoas bem intencionadas, e aí aparece uma pandemia, né? O problema, a gente é bem intencionado, ia chamar lá os ministros, né, as pessoas inteligentes, falar, galera, vamos estudar isso aqui? Traz todo o material que você tiver de pandemia aqui pra gente ler. O que ia ter de material? Nada. Nada. Na ótica, olhando da época, eu te garanto que poderia ter acontecido qualquer coisa. Todo mundo em casa. Poderia. Não. Poderia ter. Medo. Eu tive medo. Poderia ter acontecido coisas muito piores. Poderia ter tido guerra. Poderia ter tido falta de comida. Poderia ter tido coisas muito piores. E eu tenho certeza que na nossa cabeça de presidente do mundo teria passado, mas eu também tenho certeza que na cabeça de todos os presidentes, Banco Central, passou um cenário na possibilidade, na árvore de possibilidades, um cenário muito ruim. Não, saque a supermercados. Qualquer coisa. Podia ter acontecido qualquer coisa no mundo. E qual foi a decisão? Eu tenho certeza que a gente, como presidente do mundo, teria tomado. E os presidentes aí conversaram, muitos devem ter conversado. Qual foi a decisão que foi tomada?
Vamos transformar um problema desconhecido em um problema amplamente conhecido, que tem muita literatura, chamada inflação. Foi isso que aconteceu, ainda mais aqui para a brasileira, né? A gente conhece muito bem esse problema. Como ninguém, né? Exato. Então, o que aconteceu? Estímulo, reduz juro e fez com que passasse de um jeito do menos pior possível. Chegou a hora de lidar com esse problema. Então, é óbvio que temos um problema, é óbvio que temos que lidar com isso. Mas não necessariamente quer dizer que a gente vai para um lado de uma crise muito grande. Por que a gente tem que estudar o lado externo aqui na Encora, que a gente lida com nações, na maioria das vezes brasileiras, né? A gente tem uma outra coisa só lá fora. Para saber o impacto que isso vai ter na nossa economia, na nossa bolsa e tudo isso. Não dá para não olhar lá para fora. Exato. Aliás, você que lê o Furla News aí todo dia de manhã, a primeira coisa que eu falo sobre as bolsas lá de fora. É isso, eu acordo, já dou uma olhada. Às 5 da manhã. Exato. Eu sou o cara que acorda cedo, às 6, e já está lá. Né? Enfim. E aí, a consequência em relação ao Brasil é a seguinte. Vou te explicar uma teoria que eu gosto muito e explica grande parte do meu otimismo hoje com a Bolsa Brasileira. Que é o seguinte. É super fácil entender que quando lá fora a Bolsa Americana, a economia americana está super forte, pujante, igual estava até poucos meses atrás, o dólar fica forte, o dinheiro vai para lá, a economia na bolsa ela sobe. Para que eu vou investir no Brasil, sendo que os Estados Unidos está super forte? Aqui. O que eu aprendi em 2008, e aprendi meio que na prática e na Grifo, é que se você tem uma crise horrível nos Estados Unidos, que foi o caso, né? A situação péssima ali foi os Estados Unidos que exportou a crise e tal, o dólar fica forte também. Né? Ele fica forte também. Fica forte também. Aprendi em 2008. Porque tem essa procura por segurança. Exatamente. Né? Aí vem aquela coisa, né? Pô, Braga, que coisa horrível, né? Então, quando lá tá super bem, o dinheiro vai para lá. Quando tá super mal, vai para lá também. Quando é que a gente ganha, né? Quando é nossa vez. Quando é nossa vez. Aí é uma teoria que chama Dollar Smile. É um sorrisinho, assim, né? Tipo, se tá super forte, vai para lá. Se tá super fraco, vai para lá também. Vem para cá quando tá aqui, ó, no meio, quando tá morno. Essa é a teoria do Dollar Smile. Aonde a gente estava nos Estados Unidos há 3 meses atrás? Aqui. O que começou literalmente no mês passado? Aumento de juros, redução de estímulo. Ou seja, a gente começou a caminhar para cá, para o lado morno. E é por isso que está chovendo dinheiro, por isso já teve mais de 70 bi de reais só este ano de entrada de estrangeiro no Brasil. É por isso. Porque o cara olha e fala assim, estamos numa situação ruim aqui, caminhando, mas não acho que vai para o lado de lá. Né? O nosso risco, o risco da minha tese toda, é a gente ter algum problema muito grande. Eu não estou falando de ter uma recessão. Uma recessão tranquila, previsível e tal, é essa parte do meio. O problema é um 2008. Meio de lado. Isso. Mas o problema é um 2008 da vida. É isso que eu acho que não pode ter. Para minha tese continuar sendo válida. Então o americano lá, o investidor olha, e olha, acredite, 70 bi parece dinheiro pra caramba, não é nada, assim, é só o comecinho. 10 bi de dólar. Exato. Né? 12 bi 12 de bi dólar. É o primeiro esperto que está vendo esse cenário. Se isso virar realmente uma coisa dos fundos de pensão, dos endowments, é uma questão de um ciclo bom para o Brasil, né? Que eu acho que está indo. E nesse cenário de juro mais alto, inflação, Estados Unidos andando de lado no crescimento, como é que fica a empresa de tecnologia americana, que sempre foi uma grande bola da vez, né? Eu vi, Netflix reportou resultado abaixo do esperado, não é que caiu 5, caiu 35, né? Então... E aí o Facebook reporta um pouquinho melhor que esperado, sobe 20, né? É um cenário bem arisco. Você acha que em algum momento a gente vai ter esse fluxo para as empresas da velha guarda? A gente já teve bastante, né? Você olha qualquer relação de empresas da velha guarda. Isso que está beneficiando o Brasil também, né? Porque nós somos uma economia velha guarda, né? Baseada em commodities. Explica para a turma o que é a commodity, é o que foge do crescimento alto da tecnologia e tal. Mas é um negócio que dá lucro e gera caixa. Gera caixa. Mineradora, siderurgia, petróleo, banco. Agri, são business excelentes, né? Mas eu não acho que Tech perdeu o encanto, não. Eu acho que é um momento, por causa disso tudo, né, de juro alto. É óbvio que, né, quando o juro sobe, tudo que tem, né, fluxos de caixa muito lá na frente tem que cair mesmo, é natural. Mas eu continuo achando que, sob uma perspectiva de 5 anos, uma perspectiva mais de longo prazo, o mundo vai continuar caminhando para tecnologia, para crescimento, para inovação, e que pode ser um momento excelente de compra se você tem a ótica de longo prazo. No curto prazo é susto atrás de susto. Por outro lado, voltando para a teoria do Dollar Smile, eu imagino o investidor americano vendo todo esse cenário, juro americano, tech não é tão atrativo hoje, e ele pensa, cara, onde eu posso esconder meu dinheiro? Pô, tem um país ali
que tá ridículo de barato. As ações aqui estão muito baratas, tá full, assim. Eu vou falar uma coisa forte, mas eu realmente acredito. Eu acho que a Bolsa Brasileira hoje, o patamar de valuations, eu só vi 4 vezes na minha vida. 2002, quando na eleição do Lula, que o mercado panicou e tal, aí 20 anos depois estamos tendo a mesma discussão, né? 2008, a pior crise da história, pior que 29. 2015 para 2016, que desde quando alguém no Brasil resolveu escrever um PIB, foi a pior recessão. E 2020, que como falamos, foi uma pandemia, sei lá, desde quando... Hoje você pode ir lá, comprar bolsa, investir no fundo da Encore e comprar bolsa no patamar de valuation, de valor dessas 4 grandes crises. Agora, então o americano vai ver isso, né? Tá super barato. Aí tem a nossa moeda. A nossa moeda, eu não vou assassinar minha reputação, que eu nem sei se é tão boa, mas eu não vou assassinar minha reputação fazendo call de câmbio aqui não. Falando do call, é o câmbio no final do ano. Exato, não vou fazer e isso. o target da bolsa. Né? Deus me livre. O target da bolsa dá para falar. Mas... dá pra... Enfim, mas eu te garanto que o câmbio, o real, tem gordura. Não é R$5. O dólar não é R$5. Quer dizer, tem assimetria para o real valorizar. E de onde vem essa assimetria? Você sabe que o Brasil mais exporta hoje, né? É minério de ferro, soja. É juro real, cara. É Explica juro. Aí pra turma. O Brasil hoje é o único país do mundo que tem juro. Né? Hoje, o juro real no Brasil é o que? 5,5, 5,8, né? 5,80. Ou seja, você vai ganhar inflação mais isso no longo prazo. Né? Nos Estados Unidos, o juro real é menos 1,5. Então você vai lá e compra o título... Você está perdendo dinheiro ao longo do tempo. Eu fico imaginando um gringo que queira investir em juros. Né? Ele olha para o mundo e fala, pô, a Rússia 44%. A Argentina, alto. O terceiro país do mundo com o juro mais alto é a Turquia. O quarto é o Brasil. Eu acho que a competição tá fácil, né? Aí o quinto país com o juro mais alto, que tem a metade dos juros brasileiros, né, é o México. Que você sabe, eu também sei que é um país que tem menor liquidez, né? O mercado é menor lá. Então fica muito difícil, né? Para onde... A pessoa pode não gostar do Brasil, mas a nossa competição é fácil. Né? A gente está competindo com a Rússia. O gringo, ele olha para o Brasil, isso é importante você dizer aqui, de forma menos apaixonada do que a gente, correto? Perfeito. E apaixonado dos dois lados, né? Por exemplo, eu fiz um roadshow com a XP. Né? A gente foi literalmente de Porto Alegre até Fortaleza. A gente visitou 8 cidades, a gente teve 70 reuniões entre novembro e dezembro. E eu nunca começava falando no meu cenário. Eu já estava ficando bem otimista ali. Porque a bolsa estava a 100 mil pontos. Né? Eu não chegava a falar assim, galera, eu estou otimista. Eu começava perguntando. Falei, pessoal, qual que é a maior preocupação de vocês, do cliente de vocês, em relação a investimentos hoje? Só 3 não responderam. Ou seja, 67 de 70 responderam a mesma coisa. Eleição. E a minha resposta era assim. Primeiro, existe uma máxima no mercado financeiro que é a seguinte: se está todo mundo preocupado com alguma coisa, você não precisa ficar preocupado com isso. Porque já está no preço? Porque já foi para o preço. Esse é o primeiro ponto de lição. O segundo, o estrangeiro, né, me liga aqui e fala, deixa eu falar, o John Braga da Encore. John Braga. Pô, o Brasil está super barato e a moeda tem gordura. Você consegue me explicar por que caiu tanto? Aí eu falo, pô, cara, acabei de fazer um roadshow. E o único motivo que eu vi para ter caído tanto é barulho político. Aí o gringo fala assim, o quê? Eu falo, political noise. Aí o gringo, hã? Então, barulho político. Aí o gringo já vem e fala assim, teve algum momento na história brasileira que não teve barulho político? Né? Então a gente fica aqui no calor do WhatsApp, do Bloomberg, do Fantástico, do Jornal Nacional e tal, e vendo, sendo bombardeado por essas notícias de política e afeta a gente, fala, meu Deus do céu, isso aqui não dá para investir, é muito ruim. O gringo olha e fala assim, cara, ele já assume que aqui tem essa barulheira. Ele já assume que aqui tem problema político. Então ele está vendo as outras coisas. Está vendo a gordura da moeda, está vendo o câmbio super... Está vendo a bolsa super barata, está vendo a teoria do dólar smile. E fala, cara, lá é um bom lugar de botar dinheiro. E é por isso que hoje a gente, as pessoas físicas brasileiras, estão vendendo a bolsa para os gringos. Então o estrangeiro ele já olha para o Brasil achando que tem esses problemas políticos. Né? Ele sabe disso. Mas ele olha para as outras coisas boas, como, por exemplo, o câmbio que tem gordura, como, por exemplo, a bolsa que está super barata, a teoria do dólar smile, que lá não vai, pelo menos sob a ótica de hoje, não vai para um problema como 2008, então fica por aqui, então você tem que buscar alternativas. E, cara, quando ele olha para mercados emergentes,
Cara, nossa competição é muito fácil. O Brasil está competindo com Rússia que tem guerra, com China que reestatiza a empresa de educação, que tenta regular a tecnologia. Compete com Turquia que, né, o Erdogan, quando a inflação estava crescendo para caramba, o cara reduziu os juros, sabe? Uma postura errada. Com a África do Sul, que poucos anos atrás... O Banco Central não foi independente mesmo. Meu Deus do céu. A África do Sul, poucos anos atrás, trocou o ministro da Fazenda, tipo, 4 vezes em um ano. Então o cara olha para esse cenário e fala, cara, pô, parece que o Brasil Ele olha assim, os Estados Unidos está andando meio de lado, eu preciso rentabilizar meu dinheiro, para onde que esse dinheiro pode ir? Aonde tem velha economia? Exportação. Onde que a balança comercial está super favorável? O grande peso da nossa bolsa são empresas, né, da velha economia. Né? Exatamente. Nosso índice é muito bancos, muito commodities, tudo isso. Então você acha que o Brasil pode voltar a ser a bola da vez? Igual fomos de 2013 a 2008, né? A gente tem muito essa lembrança. Dá um corte. O João Braga disse que o Brasil pode ser a bola da vez. Eu realmente acho que o Brasil pode ser a bola da vez. É muito engraçado, né? O pessoal mais novo de mercado está muito acostumado com o que aconteceu de 2012 até agora. Que foi os Estados Unidos sempre indo bem no ciclo. Aliás, isso é importante a gente... A geração dos analistas que estão aí, boa parte entraram em 2012, né? Exato. 15, então... O que eles viram? Eles viram os Estados Unidos um ciclo maravilhoso e longo. O melhor lugar do mundo para se investir. Todo ano indo bem. E o Brasil, nossa, 2013 a 2016 foi um horrível, teve um saltinho, depois já aquela coisa. E o cara pensa, pô, lá é bom e aqui é ruim. Né? A gente é da geração que viu 2003 a 2008. O EWZ, que é o Ibovespa em dólar, em cima do S&P, a variação relativa, o que ele andou acima do S&P, foi tipo 48% por ano. Então, se você estava com seu dinheiro lá e não aqui, você ficou muito para trás. Era um ciclo bem parecido com agora. Era commodities forte, um cenário lá de final de ciclo, uma coisa mais morna. Era uma coisa que me lembra muito. E, João, uma coisa que eu percebo, né? Você olha empresas aí há 20 anos, estou entregando a tua idade. As companhias na Bolsa estão cada vez melhor em organização, governança, estrutura de capital. Outro patamar. Outro patamar, né? Assim, de sofisticação de management. Então, e outra coisa, hoje... E aí soma-se isso a um valuation barato e o gringo voltando para o Brasil nesse call. E outra coisa... Agora tem que ter paciência, né? Investir é a arte de ter paciência. É isso. O que você fala para tomar uma apressadinha? Sabe, cara, a bolsa é o lugar que, né? Essa frase é do Buffett, se não me engano. A bolsa é o lugar de que transfere o dinheiro do apressado para o paciente, né? E tem mais uma coisa na... A bolsa é o lugar que transfere o dinheiro do apressado para o paciente. Sem dúvida. É a visão de... Tem muita essa história, né? Todo mundo fala para a gente investir no longo prazo, mas ninguém explica para a gente por quê. Posso te falar por que a gente investe pensando no longo prazo? Por quê? Porque assim você elimina uma coisa que é muito imprevisível, que são os ciclos. Cara, eu faço isso há 20 e poucos anos. Eu não tenho a menor ideia do ponto do ciclo. Eu acho que está numa hora antes de comprar, mas se brincar vai continuar caindo antes de melhorar. Ou se brincar já passamos do ponto que começou. Não dá para saber. Então você investir pouco e sempre, você vai investir quando o ciclo está bom, quando está ruim, quando está bom, quando está ruim, você neutraliza e você sobra com a média disso, que são os lucros das empresas, o crescimento, né, das empresas que a gente gosta, que a gente avalia. É por isso que o foco é no longo prazo. Porque aí você sobra com o que é o fundamento, com o que é o crescimento da empresa. No curto prazo, a política vai fazer preço, né? A guerra vai fazer preço, o juro americano vai fazer preço, tudo isso vai fazer preço. No longo prazo, o que vai fazer preço são lucros das ações das empresas que a gente tem no portfólio. E para finalizar, para os nossos amigos e amigas aí, quais são as principais apostas da Encore hoje? Uhum. E fala um negócio para eles que é muito importante. Gestor de bolsa, corretor, a gente é pago para mudar de opinião. Isso, então, essa frase você que está vendo esse vídeo agora tem que fazer um update, porque o trabalho dele, o meu, é estudar as coisas e mudar constantemente de opinião. Essa é uma frase que eu sempre falo, cara. Eu sou pago para mudar de opinião. Né? Porque tem os vieses, né? Mudar de opinião é uma coisa muito difícil. Então eu sempre dá o braço a torcida. Exato. Então eu sempre repito esse mantra para mim, né? Eu sou pago para mudar de opinião, eu sou pago. Porque aí quando eu mudar de opinião, me dá um conforto cognitivo, né? Mas eu sou pago para isso, né? Eu tô tentando hackear a minha mente. Mas vamos falar da carteira. Hoje em dia, graças a Deus, o fundo está bem no ano, porque a gente optou, curioso, né? A gente está bem porque a gente optou para ir para um lado mais defensivo, que é uma carteira mais balanceada.
Hoje a gente tem um terço da carteira em commodities, especialmente petróleo. A gente gosta muito da tese de petróleo. Mais petróleo do que minério? Bem mais, bem mais. A gente consegue prever mais a situação de oferta e demanda. Por exemplo, a oferta é mais ou menos uns 100 milhões de barris dia. Né? Você está tirando 11 milhões, que é a produção da Rússia. A gente acredita que vai ter muito investimento em petróleo, porque os países não querem ser mais dependentes, né, como eram até agora. Então, a transição energética vai ficar um pouco para depois. A transição energética, a gente não botou um pouquinho a carroça na frente dos burros, porque falou-se tanto em energia limpa e esqueceu que tem curto e médio prazo que a turma precisa com certeza de energia. Então, uma das empresas que eu tenho é uma empresa que chama Tenaris. Lembra da Confab? Lembro. Então, a Tenaris... CNFB4. Exatamente. A Tenaris... Argentina, né? Então, a Tenaris é ítalo-argentina. Ou seja, enfim, ela é ítalo-argentina. A Tenaris... Você entrega aí, CNFB4. Exato. A Tenaris comprou as Confabs do mundo, né? Que é basicamente quem faz o tubo sem costura que é usado no investimento de petróleo. A gente acha que o investimento de petróleo vai crescer bastante porque viu-se que não dá para depender, né, nessa geopolítica atual. E a Tenaris fez esse trabalho tão bem feito que hoje ela tem 37% do mercado global desse tubo. A segunda colocada... Então, assim, se você quiser construir um poço de petróleo, provavelmente você vai ligar para a Tenaris. Né? A segunda colocada é uma empresa chamada TMK, tem 17%. E é russa. Então, eu acredito que ela vai sair do mercado. Então, a Tenaris vai ganhar mais market share ainda. Então, uma tese que a gente gosta muito e tem o vento a favor do petróleo. Então, um terço da carteira são commodities que me protegem de um ambiente de inflação global, me protegem de um real fraco. Empresas ligadas a commodities, que é uma Confab. Você acha que vai ter um investimento em petróleo e vai precisar de tudo. Exatamente. Mas eu também tenho Vale, eu também tenho um pouco de outras commodities, mas menor. Um terço da carteira é o que eu chamo de antifrágeis. São as mais defensivas, as que vão bem mesmo em cenário de crise, por exemplo, setor elétrico. As empresas do setor elétrico pagam a inflação mais alguma coisa, porque tem um reajuste da inflação na energia, tudo aquilo ali. E aí eu brinco com o pessoal está adorando a NTNB, a inflação mais 5,5, né? Para mim, a média, a Adélia, nossa analista, que faz um trabalho muito bom no setor elétrico... Uma das mais competentes analistas do setor elétrico, minha amiga Adélia. Concordo. Na nossa conta, as empresas do setor elétrico pagam, na média, inflação mais 9,5. Na média. Você consegue achar coisa melhor que essa. E você consegue achar coisa que ainda vai crescer, tipo uma Auren, que é a antiga CESP, da família Votorantim. Também tem outras defensivas aqui, como o açaí, né, que é o atacarejo. Então, quando a inflação cresce, você vai precisar continuar comendo, né? Então, você deixa de ir para o supermercado e vai para o atacarejo. Isso é um bloco dos antifrágeis, é mais ou menos um terço da carteira. E o outro um terço são as atacantes, que são as mais legais de contar, né? Tipo uma Pets, que a gente acha que é transformacional em 10 anos. Não é uma ação barata, mas é uma ação que vai compor bons resultados ao longo do tempo. Uma Vivara, que a gente acha que foi um grande vencedor na pandemia, porque ela está conseguindo instalar lojas em shoppings excelentes agora, porque abriu espaço. Ou uma Pandora, que era a única concorrente que ela tinha grande, que está diminuindo no Brasil. Então, ela é muito beneficiada. O Mercado Livre, que está dominando o e-commerce brasileiro. Uma App Vida, que fez uma fusão transformacional e é a primeira opção ali, depois do SUS, de um plano de saúde barato. E vamos combinar que eu acredito que a demanda reprimida por saúde suplementar deve ter crescido muito no Brasil. Uma Localiza, que junto com a Unidas, né, junto com a Locamérica agora, vai fazer um belo trabalho na alocação de veículos. Então a carteira é super balanceada nessas 3 caixinhas. E o meu trabalho fica sendo pesar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, ao longo do tempo. Esse foi o bate-papo com o meu amigo João Luiz Braga aqui da Encore. Obrigado pela aula. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado esse vídeo. Lembre-se que a Bolsa é o lugar que transfere o dinheiro dos apressados para os pacientes. É isso. E lembre-se que nós somos pagos para mudar de opinião. Então, você está vendo esse vídeo, acompanha um pouco mais as cartas. O João faz vídeos mensais falando da visão dele. Sim. Porque dessa forma eles vão ficar atualizados. Obrigado, João. Fula, obrigado a você pela visita. Você sabe que eu te considero como um grande amigo. Muito obrigado por toda a ajuda que você me deu ao longo da minha carreira. Tamo junto, cara. Abração. Até mais, gente.